Bem-vindos, bem-vindas a mais um Sinopses Entrevista. Desta vez para falarmos com uma multiautora, multiprodutora de material, né? Que é a Ariadne Abud. Vamos falar nessa live aqui hoje de 2 livros. Um deles é o primeiro que já está ali, que é o Pedro Não Quer Ir ao Banheiro, e depois, na sequência, a gente bota a fotinha dali, ó, já está ali o outro livrinho, que é esse aqui, ó, também tem na minha mão aqui, ó, é a Operação Adeus Xixi na Cama. Como dá para perceber, a Ariadne gosta de trabalhar esses assuntos, né, que interessam as mamães diretamente. Mas antes de falarmos aqui e apresentarmos a nossa entrevistada, já que você está nos assistindo, lembrar que tem que dar aquele like, né? Já dá o like aí nesse vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, habilite o sininho para quando entrar uma nova entrevista você ser informado pelo YouTube e compartilhe este vídeo, tá bom? Precisamos da sua ajuda porque a gente produz esse conteúdo aqui a custo zero para vocês e o nosso pagamento é esse seu like que faz com que o YouTube veja que este vídeo ele é importante, tá bom? Então vamos apresentar a nossa entrevistada de hoje, Ariadne Abud, especialista em terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes e avaliação psicológica. Desenvolve jogos terapêuticos, é escritora e diretora da Lúdica Psicologia, especializada em atendimentos clínicos de crianças e adolescentes, cursos de formação para psicólogos e também é atualmente uma editora. Atua como supervisora e professora de diversos cursos de pós-graduação. Idealizadora do Otto e seu incrível controle remoto, programa para tratamento de crianças com TDAH, é sócia-diretora do INPE, Instituto de Neuropsicologia e Psicologia Infantil, e apresenta o podcast Infância Consciência. E com ela tem tempo, ela ainda produz livros para uma editora como a Sinopses. Bem-vinda, Ariadne, bom falar com essa catarinense, tudo bom? Tudo bem, e você, Ricardo? Muito feliz de estar aqui com você. Olha só, Ricardo, tem um livro aí que tá para sair que é meu aí com a Sinopses falando nisso, viu? Tem mais um? Tem. É? Aí eu Já quer dar o spoiler? Já quer dar o spoiler? Já manda, já manda. Então, o spoiler aqui, né, Ricardo, vai ser do Gui, uma criança que tem diversos problemas com os pais na escola, com os amigos, e ele começa a descobrir chaves para resolver problemas. Então, esse livro vai ajudar bastante pais, psicólogos, educadores, né, que cada chave resolve um tipo de problema e a gente ajuda a treinar a resolução de problemas, que é uma habilidade social muito importante, né, para todos nós, principalmente para as crianças, né? É spoiler do próximo. Muito bom. Então, ó, enquanto o Gui não chega, vamos falar do Pedro, né? Vamos. O Pedro que não quer ir ao banheiro. E para você que está nos assistindo, já vai sair aqui embaixo um cupom, que é o cupom Entrevista 53. Esse cupom é o seguinte, pessoal. Tá ali o QR Code ali do livro, para quem quiser. Você já pode comprar o livrinho aí. Mas esse cupom vale até a eternidade. Se você estiver assistindo esse vídeo em 2085 e o nosso site da Sinopse com certeza estará no ar, esse cupom Entrevista 53 lhe dará os mesmos 15% de desconto, porque essa página vai estar funcionando. Então, de hoje até a eternidade, 15% de desconto para você usar o cupom Entrevista 53 aqui da entrevista com a Ariadne, tá bom? Ariadne, o pessoal veio aqui para não ouvir eu falar propaganda, né? Nem você fazer spoiler de outro livro, eles querem saber deste livro aí, que é o Pedro Não Quer Ir ao Banheiro. Primeira perguntinha para você, para depois a gente engatar e depois seguirmos até o outro livro que vamos abordar também aqui hoje, né? Qual o principal objetivo do livro, Ariadne? A partir de qual faixa etária é indicada a leitura? Olha, o Pedro, ele é indicado para crianças acima de 5 anos, porque a gente só pode considerar que a criança pode ter encoprese depois dos 5 anos, porque até os 4 anos, 5 anos por ali, a criança ainda pode ter, né, dificuldade no controle dos esfíncteres. Então, o Pedro é mais indicado para crianças a partir de 5 anos que têm dificuldade em evacuar, né, no vaso. Geralmente, essas crianças, elas têm medo, elas desenvolvem medo de usar o vaso sanitário, de ir no banheiro, e o objetivo do livro é justamente esse: ajudar a criança a entender o que está acontecendo com ela
e como o Pedro tinha a mesma dificuldade que ela, porque as histórias terapêuticas, elas ajudam a conectar a criança, né, para ela entender que ela não está sozinha. Porque, Ricardo, qual que é o problema? A criança que tem dificuldade de fazer, né, cocô no vaso, por exemplo, ela tem muita vergonha de falar sobre o assunto. É muito vergonhoso para ela falar sobre cocô, sobre o fato dela não conseguir fazer cocô, porque as crianças com encoprese, algumas têm o hábito de evacuar em lugares que não são próprios, né? Por exemplo, ela não consegue ir no banheiro, mas ela faz dentro do quarto, ela faz em lugar escondido, ela esconde a fralda dela em algum lugar. Então, o livro, ele ajuda a criança a naturalizar um pouco mais esse comportamento. Quando a gente mostra que tem um personagem, que existe um livro infantil em que a criança, o personagem tem dificuldade, a mesma dificuldade que ele apresenta, abre a porta para o diálogo sobre o assunto. E aí ele vê que o Pedro tinha os mesmos medos que ele, às vezes ele borrava a cuequinha dele, porque ele ficava tanto tempo sem ir no banheiro, que às vezes tinha uns escapezinhos na cueca, né? E aí ele foi para uma psicóloga, a psicóloga conseguiu ajudar, porque é importante que a família, né, que está nos assistindo, entenda que a gente precisa passar com o médico primeiro, mas depois a gente faz uma avaliação psicológica também para identificar se é realmente encoprese, né? A gente vai tratar essa incontinência também. E aí a gente vai, a partir dali, né, psicoeducar e ensinar estratégias de manejo para os pais lidarem com isso, porque não pode envolver punição, né? A gente tem que tomar cuidado com as recompensas também. Então, o principal objetivo do livro é justamente psicoeducar a criança, ajudar a conectar, tipo, olha, se tem um livro sobre isso, então não é algo tão incomum assim, a criança se sente um pouco mais confortável. E, por outro lado, a gente mostra o Pedro, o quê? Vencendo o medo dele e fazendo cocô até na escola, né? No banheiro da escola, que para criança que tem encoprese, isso é um pesadelo. Ele fica segurando durante todo o dia na escola, às vezes ele solta gases, ele fica incomodado, ele fica com vergonha. Então, a encoprese, ela pode trazer vários prejuízos para a autoestima da criança, né? Então, a partir de 5 anos, é mais indicado esse livro, e aí ajuda a conectar justamente com a criança, né? Perfeito, perfeito. Você meio que já falou sobre encoprese, né? Mas para a gente depois poder fazer aquele corte esperto na nossa entrevista, o que é encoprese, né? Quais os principais sinais, né, que a criança pode apresentar quando tem esse tipo de situação ali envolvida? A gente não sabe ainda a causa da encoprese. O que a gente sabe é que geralmente a criança desenvolve um medo de evacuar, porque em algum momento na história de vida dela, e às vezes esse problema ele vem desde o desfraude. Essa que é a questão, porque às vezes o desfraude ele foi um pouco traumático, que acontece ali por volta dos 2, 3 anos. Às vezes algumas escolas, né, fazem com que a criança force o desfraude, porque todas as outras crianças estão desfraudando, acaba dando menos trabalho quando a criança já vem desfraudada, né? Ou até uma pressão dos pais para que essa criança desfraude. E o desfraude, né, o controle dos esfíncteres, ele tem a ver com questões cerebrais. Então, a gente precisa de uma maturação do cérebro para que a criança consiga ter controle dos esfíncteres, ou seja, segurar as fezes e soltar quando ela precisa soltar. Quando a gente tem alguns problemas na fase do desfraude, né, dos 2, 3 anos ali, a criança pode começar a desenvolver um certo medo de ir no banheiro e medo de evacuar. E aí o que acontece? Por ela segurar as fezes, o colo, né, do reto dela vai ficando cada vez mais sobrecarregado e aí vai fazendo um acúmulo de fezes ali. E quando ela vai evacuar, o que acontece? Ela sente dor. E aí ela associa, ela faz um pareamento ali, fazer cocô, né? Sentir dor. Então tá muito junto. Então toda vez que ela pensa em ir no banheiro para fazer cocô, ela sabe que ela vai sentir dor. Aí ela evita a situação, ela vai fazendo fuga e esquiva, que a gente chama isso na psicologia, né? Até que chega um momento que não tem mais como, ela vai no banheiro. Só que o bolo fecal tá tão grande que machuca quando sai. Então às vezes estoura algum vasinho, é muito dolorido, a criança fica muito tempo no banheiro. E aí o Pedro não quer ir no banheiro por quê? Porque o Pedro associou dor a evacuar. E aí, para a gente tirar esse pareamento da criança, acaba sendo muito difícil, às vezes um tratamento muito demorado. Então, a encoprese é isso, essa evitação da criança, né? Ela segura, ela prende o cocô de maneira proposital, né? Com a intenção de evitar, por exemplo, a dor. Então, esses são os sinais principais que a criança encontra. É importante para a gente pensar no tratamento disso com o médico, que às vezes ele vai passar algum medicamento que ajude a amolecer essas fezes, para que ele consiga fazer o cocô sem sentir tanta dor, tá? É importante também o acompanhamento psicológico em muitos casos, né? Porque os pais têm dificuldade de manejo. Como eles fazem? Se eles forçam a criança a ficar no vaso, se não força, que estratégia que tem que utilizar,
né? Se a criança sujou o chão, se escondeu a cueca suja nas roupas limpas, como que a gente reage, né? Como que a gente ajuda a criança? E aí a gente vai num trabalho de dessensibilização muito grande. E o livro, ele ajuda nessa dessensibilização sistemática, que é ir aproximando ele do estímulo aversivo aos poucos. Então, respondendo inicialmente a pergunta, né, os principais sintomas são esses. Às vezes vem de um desfraude, não sempre, às vezes tem causas mais fisiológicas, mas a gente não sabe exatamente a causa ainda por ser um transtorno, né? Mas o que a gente tem de dados na literatura é que geralmente um desfraude que tem um pouco mais, que é um pouco mais traumático, faz com que a criança evite ir no banheiro, e aí com essa evitação de ir no banheiro, forma mais fezes, e aí dói a evacuar, e ela evita, e aí com isso vai perpetuando os sintomas. Excelente. Então, aí, ó, já temos aqui um excelente corte, mas antes da próxima pergunta, eu preciso dar aquela lembradinha para você que está aqui nos assistindo no YouTube, que é nos seguir lá no @sinopses no Instagram, e também se inscrever no nosso Telegram, né, que a gente utiliza para, por exemplo, quando formos lançar um novo livrinho da Ariadne, você receber em primeira mão essa informação, ou quando a gente for fazer alguma live, né, no YouTube ou no Instagram, a gente usa o Telegram também para isso. Então, não é um canal que vai ficar te enchendo de propaganda, não. Ele só serve para te informar de lançamentos de livros e de lançamentos, né, de programas ou entrevistas como essa que estamos fazendo aqui agora. Mas, Ariadne, me diga uma coisa. Ao longo dos anos, né, que feedbacks de diferentes formas aí de utilização, adaptação, você recebeu e gostaria de compartilhar? Porque a gente sabe, né, que quando faz o livro, escreve e tal, e aí depois, com o tempo, começa a vir informação do pessoal. O que você já recebeu de feedback dessa obra? Olha, Ricardo, eu vou te convidar e convidar para quem está assistindo, se acessar minhas redes sociais, depois a gente deixa aqui, né, no final. Tem uma foto do Pedro no meu perfil. Se você acessar os comentários dessa foto, você vai ver que o Pedro já ajudou tanta gente, tanta gente. Eu já recebi e-mail, né, e mensagem de pais que utilizaram o meu livro, foi muito benéfico, de professores, e principalmente, que eu acho que acaba sendo nosso maior público, o feedback de outros profissionais, que muitas crianças mesmo, né, utilizaram o Pedro como incentivo para também enfrentar o medo, né, do banheiro, porque justamente mostra os sintomas todos e como a psicóloga ajudou ele. Então, muitos psicólogos utilizavam para mostrar, olha, eu estou aqui para te ajudar, né? E aí tem uns exercícios, porque esse livro ele tem exercícios, ele tem a parte que a criança faz, a parte que o terapeuta faz com a criança, com a família, que acabou ajudando muito. Então, eu tenho feedbacks lindos, maravilhosos a respeito do livro. Eu acho que é por isso que ele acaba sendo um sucesso também, porque ele mostra exatamente o que acontece. E o livro ele surgiu de uma demanda clínica, de uma necessidade minha, quando eu atendia um paciente que tinha essa dificuldade, não encontrava na literatura algo que pudesse realmente ajudar o meu paciente. Foi aí que a gente criou a historinha dele e hoje está aqui para ajudar outras crianças também. Então, foi diferentes feedbacks, porque o pessoal utiliza com outras estratégias também. Então, algum brinquedo que tem a ver com privada, né? Faz a escadinha dos medos, que tem lá algumas atividades que a gente vai associando. Então, tem muitas adaptações que a gente pode fazer pensando em utilizar o Pedro, mas, claro, com ele como exemplo ali, né? Mas os feedbacks são maravilhosos, juro. Olha, a gente tem certeza disso, até porque o assunto é um assunto interessante. Toda mãe provavelmente vai passar por esse problema mais cedo ou mais tarde, né? Então, a demanda certa iria acontecer. E o livro está muito bonito visualmente, o desenho, né? A história é legal e o desenho está muito bacana, então era certeza de que o livro ia virar muito. E, aliás, né? Aproveitando que nós estamos falando sobre isso, ele é um dos nossos campeões aí de venda de livro infantil, né? De fato, né? Sabemos que daí que muitos pais adquirem esse livro para auxiliar nesse tipo de problema tão comum aí com as crianças, né? Que dicas você gostaria de dar para os pais, né, que estão enfrentando esse problema em casa agora? Com certeza alguém botou esses termos, vai achar esse vídeo e esse recorte aqui vai fechar, né, com chave de ouro para os pais aí a coisa. Isso, olha, o que eu indico, se a criança ainda é novinha, né, a gente, abaixo de 5 anos ali, a gente ainda não dá o diagnóstico de encoprese, mas existe de fato crianças que têm dificuldade de ir no banheiro, mesmo não tendo um diagnóstico de encoprese. É muito importante que os pais tenham paciência, é muita paciência, porque tem a ver também com uma maturação cerebral. Não é só o fato da criança não querer ir.
e evitar a punição a qualquer custo, né? Não brigue com a criança porque ela não consegue, não grite, não puna, porque às vezes os pais punem, se você não for no banheiro, você vai perder tal coisa. Às vezes a criança ela não consegue porque ela não consegue, não é porque ela não quer, né? Porque muitos estímulos foram pareados ali relacionados à dor ou algum tipo de sofrimento. Se a gente adicionar punição, a criança já é punida. Isso que eu queria que os pais entendessem. A criança já é punida porque ela sente desconforto gastrointestinal. Às vezes tem crianças que chegam ao ponto de ir no hospital fazer lavagem, né? Então ela já sente muito incômodo, ela já é punida. Então, ter paciência, não punir, cuidado com as recompensas que vocês oferecem, né? Tem um momento certo para a gente fazer isso, de oferecer recompensa, tá? Mas na verdade isso é feito dentro de um tratamento psicológico, tanto que vocês vão ver no Pedro que tem ali, né, a possibilidade da gente fazer um muralzinho e tudo mais, e oferecer benefício, mas isso depois da gente fazer uma dessensibilização com a criança e acostumando ela no banheiro. Outra dica que eu posso dar para os pais é naturalizar mais essa questão do cocô, sabe? Chamar, filho, vem cá, peraí que a mamãe vai fazer cocô aqui enquanto você fala com ela, deixar um pouco mais natural essa temática em casa, sempre convidar a criança, né? Não exigir que ela vá e faça. Se ela sujar as peças de roupa, é importante que ela coloque para lavar, coloque para limpar, porque alguma consequência tem que ter. Tem uma coisa que eu gosto de fazer muito no consultório, que é deixar isso mais desconfortável para a criança, porque para a criança fica muito fácil. Algumas crianças, o que acontece? Elas passam a usar fralda, né? Então, quando elas querem fazer cocô, elas pedem para os pais para usar fralda. Nesse caso, deixa a tarefa mais desconfortável. Se a criança quer utilizar a fralda, faça com que ela coloque a fralda, faça com que ela retire a fralda e jogue no lixo, né? Para que, quando a tarefa começa a ficar muito desconfortável, a criança começa a querer mudar um pouco o comportamento. Porque a dificuldade maior do terapeuta dentro do consultório também é a criança querer modificar aquele comportamento que já foi muito reforçado. Então, se eu quero fazer cocô e eu coloco a fralda, fica muito mais fácil eu sempre colocar a fralda e os pais querem tirar a fralda, querem que a criança use o banheiro. Então, deixa mais desconfortável essa situação. Em algum momento, essa fralda vai acabar e aí a gente vai ter que tentar ir no banheiro, mas nisso tudo, a gente inclui também uma ajuda, né, psicológica. Então, uma das dicas que eu queria deixar para os pais que estão enfrentando isso, independente se forem coprese ou não, né, às vezes a criança, ela tem ali até os 5, 6 anos para adquirir total controle dos esfíncteres, tá? É importante que vocês busquem ajuda de profissionais. Então, eu indico o pediatra, porque às vezes alguma medicação pode ajudar para diminuir a dor dessa criança, e também indico, né, a avaliação com um psicólogo que vai saber conduzir melhor o caso, né, a partir da literatura, do que a gente tem de estudos, e também utilizando o Pedro ali para ajudar a criança a entender o que acontece com ela e o que pode ser feito também, né? Excelente. Posso te confessar uma coisa? Ouvindo você dar a resposta, você fez um comentário, os pais têm que fazer com que seja uma coisa comum, natural, chamar para fazer junto, você falou, né? Ariadne, você fez eu voltar 60 anos, eu estou com 64, tá? E eu me lembro que quando eu tinha 4 anos, meus pais mudaram de casa, nós fomos morar numa casa na Vila Mariana, em São Paulo, para onde é que você está indo? E eu tenho... E isso que você falou, agora me veio a imagem na mente de imediato. Meu pai, todos os dias, ia ao banheiro religiosamente com o jornal Estado de São Paulo, tá? E eu me lembro que, pelo menos nos finais de semana, porque dia de semana provavelmente eu não estava acordado para fazer a rotina com ele, mas ele me colocava no hall, na porta de fora do banheiro, ele ia para o banheiro com o jornal dele, ele me colocava com que na época, né, hoje nem sei, hoje nem sei não, certamente hoje não se usa, né, porque hoje tem uns vasos bonitinhos, tal, naquela época era um piniquinho, né, uma criança de 4 anos botava um piniquinho, eu me lembro que meu pai me colocava no piniquinho do lado de fora do banheiro, me dava um gibi ou qualquer coisa para ler, e eu nunca tive problema de encoprese, talvez... Né? Isso que você comentou aí do estímulo ao fazer junto, né? Para mim funcionou, viu? Você fez eu voltar um tempão eu vou te dizer que eu não sei se seu pai sabia ou não, mas ele estava aplicando um conceito da psicologia que a gente utiliza na análise do comportamento que se chama modelagem. Ele te deu um modelo. Né? Então, era você no gibi e ele no jornal fazendo cocô tranquilamente. Então, isso é importante, os pais ensinarem a tarefa, deixarem mais natural. O banheiro ser um local neutro, não ser um motivo de tensão, sabe? E hoje em dia tem até pinico musical, tá? Porque a aflição dos pais é tanto com relação ao cocô que tem até pinico musical, tem alvo, tem de tudo para esse mercado
das crianças que não fazem cocô, porque é um problema realmente muito comum e muitas vezes ele vem por causa de um desfraude que foi iniciado de maneira precoce ou mais traumática, sabe? É muito louco. Mas você fez eu voltar no tempo agora com a tua resposta. Memórias Pessoal, boas. com certeza. Antes da próxima pergunta, até lembrar para vocês, né, que você, se tiver essa dúvida, né, de qual material indicar para esse tipo de assunto, entre em contato com o nosso atendimento personalizado, 51 3600 6699, e vai ter um profissional aqui do outro lado que vai poder te indicar este e outros materiais. A própria Bebedu tem material também nessa área, e outros fornecedores, né, tem bastante material aí que fala sobre Encopress, tá bom? Ariadne, algo que você gostaria aí de destacar sobre o livro, né? Por que as pessoas devem comprar esse livro para agregar na prática clínica? O que você poderia dizer para os seus colegas profissionais, né? O que vale, né? Por que vale a pena adquirir esse livro e tê-lo na bibliotecazinha ali da clínica? Ricardo, além dele ter, né, toda uma psicoeducação, que é a principal técnica da TCC, é a psicoeducação, ele tem atividades para download, ele explica também o modelo cognitivo, isso ajuda os pais a entenderem também como funciona a Encopress, então ele tem um esquema dentro dele que mostra a TCC, que é a criança, né, tem que evacuar, o primeiro pensamento que ela tem é vai doer, a emoção é medo, e o comportamento é a fuga, é a esquiva ali. Então, além de ter o modelo esquemático da TCC para psicoeducação, tem a própria parte de psicoeducação para a criança se identificar e conseguir falar mais abertamente sobre isso, além de exercícios que o livro traz, que você pode baixar no site. Então, eu acho que quem é terapeuta poderia, sim, se beneficiar demais, assim que muita gente já se beneficiou, né, Ricardo? Com certeza, com certeza. Eu sei que diariamente, às vezes eu passo ali na expedição quando eu chego, e o pessoal está separando ali os pedidos da Amazon, tal, que o primeiro que a gente manda sempre são os da Amazon, porque tem horário para mandar, e invariavelmente tá cheio de Pedro ali nas Pedroca, balas. né? Pedro é uma Então, graça, e ele é pessoal, lindinho. o pessoal acho que procura o tema e já vem a indicação. Na própria Amazon, a gente vende bastante esse material, porque, de fato, é um assunto que, né, que quem tem criança pequena em casa, se não passou, a chance de passar é muito grande. Tá? Bom, se você chegou até aqui, certo que está gostando da entrevista, então não esquece de dar o like, que é o valor que a gente vai cobrar. Eu vou começar a cobrar like agora. Cada entrevista, tem que pagar. Paga aí, deixa um like, não chora. É só fazer assim com o dedinho, tá? Se inscreve no canal no YouTube, compartilha e habilita o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos, tá bom? Vamos então agora deixar de falar de cocô e voltarmos a falar sobre um outro tema que é correlato, que é o xixi. Tá? Então, vamos falar agora do nosso outro livro que a Ariadne produziu aqui conosco, que é o Operação Adeus Xixi na Cama, que já está aparecendo aí na tela. E já vamos engatar aquela primeira pergunta básica, que qual foi aí o objetivo desse livro, né? E como é indicado aí a leitura desse material, Ariadne? Ricardo, esse livro, se você for ver, eu estou com ele aqui, o Gui é amigo do Pedro. Então, a continuação da história é perfeita. Né? Para crianças que têm transtornos de eliminação, se a gente olhar aqui, ó, né, o Gui e o Pedro eles estão na mesma turma, tá? Aqui o Pedro, ó, e esse daqui é o Gui. Né? O que é legal é que o Pedro conseguiu, né, resolver a dificuldade dele de fazer cocô, e o Gui ele tem dificuldade porque ele faz xixi à noite e vai ter um acampamento do pessoal da escola e ele tá com vergonha e não quer ir para o acampamento porque ele acha que ele não vai conseguir segurar, vai fazer xixi e ele vai virar motivo, às vezes, né, de chacota dos amigos. Então, o objetivo do livro, ele é principalmente orientar os pais, tá? Esse é um livro muito voltado para pais, mas também para terapeutas que recebem essa demanda, às vezes não é a demanda principal que vem para atendimento, mas é uma demanda que também existe no paciente. Então, às vezes vem por uma questão, mas a criança também faz xixi na cama. E essa demanda é interessante porque esse livro foi escrito para você ler em pedaços, em partes, vamos dizer assim, né? E ele tem muitos exercícios. Ele chama Operação Adeus Xixi na Cama por um motivo. A operação é porque a família precisa ser inserida. Não tem como a gente ter sucesso no tratamento de enurese se a família não participar, porque precisa ser realizado diversos exercícios para que a criança consiga controlar, né, o xixi na cama. Então,
para o terapeuta é um guia de tratamento e para os pais que comprarem também vão conseguir aplicar, né, o conceito que tem ali por trás. Então, ele é lido em fases, ele é indicado para crianças que fazem xixi na cama. Quando a gente fala em enurese, é igual a encoprese, precisa ser acima de 5 anos para a gente considerar a enurese, porque antes disso, a criança fazer xixi na cama é absolutamente normal. O cérebro dela ainda não está maduro o suficiente, vai ter escapes, às vezes ela vai ter dificuldade mesmo, vai molhar a cama e tá tudo certo. Acima de uma determinada idade, que ela já era para ter esse controle melhor, né, mais definido, e ela não tem, a gente pode falar de enurese. Né? Então, aqui serve para os pais de crianças que têm enurese, principalmente enurese noturna, que é quando a criança não consegue controlar, né, o xixi e a urina no período da noite e acaba molhando a cama sempre que acorda. Então, o guia, ele é para crianças nessa faixa etária e é indicado a leitura por partes, porque são vários exercícios. Né? Quando você compra o livro, você recebe o download das atividades e um resumo de toda a operação. E aí os pais vão aplicando isso com a criança. Muito bom. Você mencionou, inclusive, já enurese, né? Para darmos aquele corte fantástico nessa entrevista aqui, o que é enurese, né? E quais são os principais sinais que a criança apresenta, né, nessa situação? Olha, Ricardo, a enurese é esse fracasso, né, que a criança tem quando ela quer, quando ela não quer, que ela, na verdade ela precisa segurar a urina e ela não consegue. E aí ela acaba fazendo xixi. Às vezes ela tem a enurese diurna, que às vezes ela está na escola e ela faz xixi durante, né, o percurso ali que ela está na escola. O mais comum é a enurese noturna, que é quando a criança está dormindo, ela não consegue acordar, tá, para fazer, né, para urinar no lugar correto. Então, a enurese é essa dificuldade que a criança tem. As causas a gente ainda não sabe, são várias, parece que toda criança tem, né, as suas questões ali. A gente não tem, por ser transtorno, a gente não sabe exatamente a causa disso, mas a gente tem alguns estudos que falam. Tem um hormônio que é liberado, né, enquanto a gente dorme, que inibe justamente, né, a gente urinar, tá? Tem também o fato da criança não conseguir acordar com o estímulo, né? Então a bexiga está avisando e a bexiga ela está ligada no sistema nervoso. A bexiga avisa que você precisa ir no banheiro, mas a criança não consegue despertar e acaba urinando. Ou pode ser uma questão hormonal, né? Que o hormônio que induz, porque assim a gente tem um hormônio que reduz a vontade de urinar. E esse hormônio geralmente é liberado quando a gente está dormindo. Então pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão, né, cerebral, do desenvolvimento. Tem várias coisas que podem acontecer, mas os principais sintomas que a criança apresenta é justamente a dificuldade de controlar a urina quando era esperado que ela conseguisse, né? Porque o cérebro dela seria desenvolvido para isso, para conseguir controlar, ou pelo menos acordasse. Quando a bexiga dá o sinal ali, olha, preciso fazer xixi, e a gente tem isso, né? Por exemplo, a gente está aqui trabalhando, daqui a pouco eu saio do trabalho e falo, vou fazer xixi. Por quê? Porque a minha bexiga está cheia, avisou o meu sistema nervoso, e aí eu vou fazer o xixi. A criança que tem, né, enurese, ela tem dificuldade nessa comunicação, de entender que a bexiga dela está cheia e que ela precisa ir urinar. Então, esses são os principais sintomas. A criança fazer xixi na roupa, fazer xixi na cama, né, não conseguir controlar bem os esfíncteres ali. Isso já a partir dos 5 anos, né, no caso. A partir dos 5 anos. Normal, papapá. Normal. Antes disso, se a criança fizer, tá tudo dentro do desenvolvimento. Acima disso, já pode procurar ajuda, porque era esperado que ela já conseguisse. Eu vou confessar para você que está nos assistindo, provavelmente você já nos conhece, mas se você está aqui pela primeira vez, eu vou confessar. A gente tem uma cola aqui, ó, tá escondida a minha cola. Ela também recebeu uma cola lá, mas às vezes o autor nem lê a cola tal. E eu adoro ferrar com a entrevista, que é jogar a cola para fora e fazer uma pergunta que não está no roteiro. Então vou aproveitar esse gancho que eu chamo de pergunta para derrubar a produção. A Duda também não vai ter como botar lá, porque ela não sabe o que eu vou perguntar. Minha querida Ariadne, qual foi o caso de enurese mais prolongado que você atendeu ou que você tem ciência? Até onde vai a enurese? Até onde vai? Até que idade? Aí, meu filho, pode ir até a adolescência ali. Sério? Sério mesmo? Pode acontecer. Uhum. Eu já atendi um garoto de 14 anos que tinha essa dificuldade. Ainda tinha essa dificuldade. Nossa, de 14 anos.
Tem que avaliar se não tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, tá, Ricardo? Porque se tem um atraso na questão do desenvolvimento mesmo, isso pode ser prolongado, pode durar mais tempo. Mas assim, ó, crianças de até 10 anos, você vai ver que faz. Eu já atendi crianças que não paravam a brincadeira e faziam xixi enquanto estavam brincando, faziam xixi na escola. Esses foram casos mais difíceis, assim, porque mesmo que ela recebesse o sinal de que ela precisava fazer xixi, ela segurava tanto que podia, ou quando não, ela ia lá e soltava mesmo, e chegava todos os dias da escola cheirando a urina. E é óbvio que esse cheiro atrapalhava os amigos, atrapalhou as relações sociais dela, então foi um trabalho mais complicado ali. Agora, enurese noturna, eu vou te dizer uma coisa, não é tão difícil tratar, não, é até mais rápido, tá? Nossa vida, mas eu não achei que chegasse até 14. Eu Não, ia falar tipo 9, 10. 9 e 10 acontece também. A partir dos 5 ali, tá liberado. Mas tem que ver as questões do neurodesenvolvimento, tá? Às vezes, crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento, né? Elas podem fazer xixi na cama até um pouco mais velhas, assim. Caramba. Bom, para isso que estamos aqui, para fazer essas perguntas cabeludas. Então, caso você tenha essa situação em casa, tem que buscar auxílio profissional, né, Ari? Não tem outra coisa. Não tem outro jeito, tem que buscar. E assim, sabe o que é legal, Ricardo? Bom, agora eu também atrapalhando aqui. Fora do roteiro. O livro do Gui, ele traz o passo a passo do tratamento. É o tratamento baseado em evidências, resumido num livro infantil, tá? Ele tem todo o passo a passo. Todas as atividades que tem nesse livro aqui são as atividades que você vai fazer com o paciente. Então, aqui dentro tem a orientação para o alarme urinário, porque precisa ter o alarme urinário, aí a pessoa consegue comprar em qualquer lugar da internet. E ali a gente orienta como é que faz. Tem o treino dos esfíncteres, então a criança começa a fazer xixi, aí você treina ela para ela parar de fazer xixi, depois ela voltar a fazer xixi, ou seja, a gente está treinando o esfíncter que está mais deficitário ali. Então tem várias atividades que a gente vai fazer numa ordem correta, mas aqui dentro do livro tem tudo. Então, seguindo esse passo a passo, a probabilidade de sucesso é grande. Dá para pegar o livro e usar com qualquer idade. É o mesmo passo a passo, ele não altera. O mesmo passo a passo, O alarme urinário, justamente, é para os pais, assim, ó, como a criança tem dificuldade de acordar quando ela recebe o estímulo de que ela precisa ir no banheiro urinar, e ela não consegue acordar, o alarme urinário a gente coloca no colchão ou na cueca, quando der um pingo de urina, toca um alarme. E aí a criança consegue acordar e ela consegue finalizar o xixi, né, no banheiro de forma correta. Então, o alarme urinário é o tratamento baseado em evidências de primeira linha para o tratamento de enurese noturna, né? Essa é quando a criança vai dormir. E depois disso, vem os outros passos para a gente aprender a controlar mais o esfíncter, para ele aprender a segurar o xixi, porque senão ele solta na escola, solta na cama, solta onde ele estiver. E aí tem vários passo a passo, a gente vai treinando isso com a criança. Depois tem a fase que a gente começa a fazer ela ingerir muito líquido antes de dormir, justamente para a gente ver se a gente está conseguindo alcançar os resultados. Então, o livro tem tudo isso. Excelente. Então, eu vou aproveitar que ela falou do livro aqui novamente, especificamente, para perguntar se você já recebeu algum feedback aí inusitado sobre como utilizar a história do Gui de uma forma diferente. Já apareceu alguma coisa, não? Inusitado, não lembro de ter recebido nada inusitado. O que eu recebi foi que a orientação, esse passo a passo, ajudou muito no tratamento, né? Porque às vezes é difícil, porque a enurese às vezes fica muito no campo dos médicos, né? Tem que passar por uma avaliação neuro, como eu falei, se tiver alguma questão do neurodesenvolvimento, precisa tratar antes, porque a bexiga ali está relacionada com o sistema nervoso central. A gente passa com o neuro e depois às vezes a gente vai fazer uma avaliação psicológica também, mas de inusitado nenhum. O que eu recebi foi feedbacks de o quanto esse passo a passo facilitou na prática clínica para o profissional justamente aplicar com os pais ali essa sequência lógica, porque a gente precisa começar com o alarme, depois a gente vai fazer exercício tal, depois a gente vai fazer exercício tal, depois a gente vai fazer outro. E os feedbacks que a gente recebeu até hoje foi relacionado a como facilitou, né, a planejar e estruturar um tratamento para a família que está recebendo a terapia, né? Verdade, verdade. Antes de fazer mais uma perguntinha aqui para a Ariadne, só um lembrete, né? Tem aqui o cupom que nós já falamos, entrevista 53, que dá 15% off. Mas se você que está nos assistindo for um estudante de graduação de psicologia, não sei se você sabe disso, sabe dessa, Ariadne?
Eu acho. Nossa, 50% é isso mesmo? 50% de desconto para você que está na graduação da psicologia. Foi a maneira que a gente achou, Ari, de estimular quem está estudando na faculdade a poder comprar livro, né? Porque o pessoal fica naquela de baixar PDF, né? O pessoal não se dá conta, muitas vezes, né, do mal que está fazendo Não para o tá. mercado ou para o autor, mas não é nem só a questão do PDF especificamente, mas a questão de poder fazer com que se tenha acesso a todos os livros. Nem todo material está disponibilizado também em PDF hoje. Né? Uhum. Mas a nossa ideia é facilitar que o estudante de graduação, se você faz pós, não adianta, você usa o cupom ou aproveita alguma promoção que a gente faz no nosso site, porque a nossa ideia é estimular para que o estudante de graduação tenha acesso a material que ele não vai ter nem no curso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje as faculdades não conseguem agregar naquela grade curricular atual tudo que já veio de novidade da psicologia nos últimos 15, 20 anos. Nossa, Então, e assim, a a ideia sinopse é vem ajudar. muito, né, em TCCs ali da terceira onda, terapias contextuais, isso é maravilhoso, né, tá de parabéns. É o que eu mostrei pro Ricardo, assim, a minha estante é muito sinopse, aqui em cima, aqui dos lados, tem muita coisa das sinopses aqui, que bom que vocês oferecem essa possibilidade para o aluno já da graduação, né? A ideia é essa. Ela não vai conseguir mostrar agora para não mexer, mas antes ela mexeu para mim, ela virou a câmera para cima, está cheio de laranjinha ali. Isso é o que a gente chama de biblioteca sinopses de conhecimento, viu? Muito obrigado por nos prestigiar, Ari. Tá? Mas, Ari, a gente nota que pais aí procuram adquirir esse livro achando que pode ajudar com esse problema que enfrenta em casa, né? O que você diria para esses pais, né, que estão suspeitando que o filho tem anorexia? Porque às vezes pode ser naquela fase de entre 4 e 5, o pai está achando que tem e não sabe o que tem, né? Qual é o papel deles aí nesse tratamento? O que eles podem fazer para ajudar até ter que buscar, de fato, aí uma ajuda profissional? O livro ele pode te ajudar muito, porque ele contém ali basicamente o tratamento que um terapeuta faria, mas é claro que a gente investiga questões a mais quando isso está no consultório, mas eu indico, como eu falei anteriormente, procure um neuropediatra para fazer uma avaliação, porque a bexiga está relacionada ao sistema nervoso, então a gente tem que ver se não tem alguma outra questão. Como eu falei, alguma liberação de hormônio inadequada, alguma outra questão relacionada a alguma questão fisiológica para a gente, né, identificar se realmente é enurese. Considerar realmente que a criança até 5 anos ela vai eventualmente fazer xixi na cama, isso é natural. Não punir a criança quando ela faz, porque você imagina alguém te punir por uma coisa que você não tem controle. Ele não fez de maneira proposital, né? Ele realmente não conseguiu acordar por inúmeros fatores que a gente não vai saber exatamente qual, mas é importante que a criança se responsabilize pela limpeza, né? Que vocês procurem a ajuda de profissionais que consigam dar essa orientação para fazer o treino correto, né? Colocar o alarme, fazer os treinos que precisam ser feitos e descartar qualquer outra causa orgânica que possa estar causando os sintomas de enurese, né? Que faz com que essa criança esteja eliminando xixi de maneira incorreta, ali em horários inapropriados também. Então, a indicação que eu deixo é procurem primeiro o neuro e depois a gente vê outras abordagens. E o livro, né, para os pais que estão passando e já sabem que é enurese, posso te dizer que é um livro que vai ajudar muito. É um complemento ali do tratamento. Olha, disso a gente tem certeza, porque ele não para de vender, a gente vê diariamente, e são compras de pais especificamente, né? Mas então agora chegou a hora daquela pergunta crucial, né? Por que um psicólogo, né, infanto-juvenil tem que ter esse livro aí como uma de suas ferramentas de trabalho? O que você diria para os seus colegas aí que atende esse público, né, de menor idade? Olha, por que o terapeuta deveria ter? Porque, eventualmente, na clínica, às vezes não é a demanda principal do nosso atendimento, mas a enurese aparece na queixa dos pais, né? Então, quando a gente pergunta para os pais qual que é o problema, por que eles estão vindo aqui para o consultório, para a terapia, eles vão falar da queixa principal, e quando a gente pergunta, tem mais alguma coisa aqui, né, te preocupa? E aí, geralmente, eles dizem, também faz xixi na cama. Então, você poder orientar os pais como eles podem conduzir, né, diminuir a punição, começar com esse alarme, começar a fazer treinos, isso ajuda muito. Além de ser uma psicoeducação muito legal, por quê? Porque o paciente entende o que está acontecendo com ele, né, a partir do personagem, o Gui, e o Gui também vai numa psicóloga, então isso ajuda muito e facilita e conecta a criança com a dificuldade, porque falar sobre
fazer xixi na cama é vergonhoso para a criança, assim como fazer cocô nas calças também é para a criança que tem hipoprese. Então, esses 2 livros, eles vêm para ajudar, né, as crianças e as famílias e os terapeutas também a conduzir casos em que a gente tem o transtorno de eliminação como queixa, às vezes primária ou até secundária, né? Não é, às vezes, o objetivo exatamente do tratamento, mas tem aquilo ali que impacta diretamente a autoestima. Então, essa criança não dorme na casa de ninguém, essa criança não vai nas atividades escolares em que precisa dormir fora de casa, né? O acampamento da escola, acampamento de igreja, independente do que for. Então, isso realmente impacta a autoestima da criança, mesmo que às vezes não seja a queixa principal, eventualmente isso vai aparecer no consultório, então eu acho que vale a pena ter esse livro lá, sim. Excelente. Então, você aí que é profissional, né, da saúde mental, bota mais um aí na lista. Por falar em lista, viu, Ariadne? Eu falei agora há pouco que estudante tem 50% de desconto, né? E tem gente que ainda reclama. Tem algumas colegas suas que fazem pós, tal, provavelmente até algumas alunas suas que estão fazendo pós aí com você. Poxa, a Sinopse lá dá desconto de 50% e nós fazemos pós, eu também sou estudante. Aí eu falo para elas, olha, você já está ganhando, já trabalha, tal, mas para você nós inventamos uma outra coisa, que é 100% de desconto. Comprar os livros, ganhar os livros, tudo não pagando nada. Então, é simples, porque o estudante tem que ir lá preencher o cadastro, comprovar que ele estuda, botar lá carteirinha, tal, bababá. Mas se você não quiser pagar nada, não tem problema. Tem dia do psicólogo, dia do pai, dia da mãe, dia do avô, dia da mãe, tem dia da avó, tem dia para tudo, né? Tem Natal, tem aniversário, tem formatura. Então você monta uma lista de presente lá no nosso site, recebe um link com uma paginazinha que você vai mandar para o teu grupo de amigos no WhatsApp e as pessoas vão mandar os livros para você de presente. Paga o frete, tudo por conta, você não paga nada. Então, para você, chorona, para você, chorão, que não quer comprar o livro porque não tem 50% de desconto, a gente dá 100%. O seu trabalho é só montar a lista e mandar o link adiante, tá bom? Parem de reclamar. Ariadne, minha querida, a gente faz o que pode aqui para agradar as tuas colegas. Você não imagina o quê, viu? Me diz uma coisa. A gente usou aqui o teu tempo, consumimos aí parte da tua tarde de trabalho para fazermos essa entrevista e nós não temos como remunerar, não temos como pagar para você essa hora, mas a gente tem a nossa hora do jabá, né? Que é onde a gente disponibiliza aqui o nosso público para você se despedir e vender seu peixe, né? Botar seus contatos, falar dos seus cursos, dos projetos, etc. Então, Ariadne, já agradecendo a tua participação, câmera e microfone à tua disposição para você vender teu peixe e assim a gente ficar com o coração mais aliviado, porque não exploramos o teu conhecimento assim em vão. Tudo contigo. Perfeito, Ricardo. Olha, eu vou deixar a indicação das minhas redes sociais, né? Já tem ali a Ariadne Abud, né? A Lúdica Psicologia, que é onde a gente está trabalhando com muitos cursos ali, e o instituto que eu sou sócia-diretora, que é o INPE Instituto, né? Tem alguns projetos para TDAH, a gente tem cursos de formação de psicopatologia, de orientação de pais, né? Tem muita coisa legal aí que vai lançar pela Sinopse, que a gente também está produzindo. Então, se você quiser conhecer mais o meu trabalho, eu vou deixar com que você entre ali, né, e me conheça. E depois, se você quiser dizer se me conheceu por essa live, eu vou adorar. Oi, Ari, tudo bem? Te conheci pela live lá com o Ricardo, eu vou achar o máximo. É muito gostoso essa troca, né, essa disponibilidade que a gente tem um com o outro aqui. Muito bom. E em breve, Ariadne Abud em São Paulo, que agora eu vou dar um spoiler aí, né? Que ela me falou que ela está indo lá para minha terrinha, né? Para onde, com certeza, o potencial e o conhecimento dela enquanto profissional certamente vai ganhar o espaço que merece, porque hoje ela está não desmerecendo Itajaí, Santa Catarina, né? Mas chega uma hora que o lugar fica pequeno, né, Ari? Tem que galgar novos voos. Então, fica aqui já de público o nosso agradecimento por você ter nos honrado e continuar nos honrando aí com a possibilidade de criar os seus filhos, né? Que cada livrinho desse é um filho que você coloca no mundo e a gente tem um prazer aqui de poder produzir e cuidar e fazer com que ele seja perene aí. E o voto de que você se dê super bem em São Paulo, eu tenho certeza que a minha cidade vai te acolher de coração aberto, com todo o teu conhecimento, e em breve todos os teus cursos e todas as tuas atividades e projetos estarão repletas de profissionais ávidos por
E vamos ter a clínica lá, né, Ricardo? Se algum pai ou mãe estiver precisando de terapeutas, a gente vai abrir uma clínica maravilhosa, né, em São Paulo. Então, para pais também que precisarem de ajuda, estarei por Não só para falar de enurese e encoprese, né? Não, aí pode contar que vai ter tudo lá. Muitos especialistas atendendo. Coisa boa. Ariadne, muito obrigado por ter participado conosco. E a você que nos assistiu até agora, por favor, paga aqui, né, pelo menos deixando o seu like e não esquecendo ali, entrevista 53 é o cupom que você pode usar em nosso site para ter 15% de desconto para comprar os livros da Ariadne e os outros livros da nossa editora. Pessoal, um beijo, um abraço grande e até um próximo Sinopses Entrevista. Tchau, tchau. Até mais.